Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Basicamente, lançamentos da editora Mitos. Chegaram muitos materiais para mim, mas antes eu quero dizer para vocês que o novo quadrinho do Felipe Peters, que também tem um canal no YouTube, já entrou em financiamento lá no Catarse. A publicação é o Na Lata. Eu já fiz a resenha da primeira obra lançada pelo Felipe Peters, que se tornou agora um quadrinista. O cara mandou bem, uma história redondinha. Teve resenha aqui no canal Central HQs. Então, galera, agora esse novo quadrinho dele já está em pré-venda. Se você quer apoiá-lo, eu vou deixar o link na descrição e muito provavelmente eu vou falar ainda um pouco mais sobre essa obra. Bom, agora vamos a essas publicações que chegaram para mim, começando por Grandes Aventuras de Tex. Material, como eu já disse, da editora Mitos, que traz a história Entre Duas Bandeiras. Publicação toda lindona, um ótimo acabamento gráfico, é capa dura, tá? Tem verniz na capa, publicação colorida e ó, uma boa quantidade de páginas, 320 páginas, e esse aqui é o segundo volume das Grandes Aventuras de Tex. Eu já resenhei o volume 1 e é história fina. Como eu não canso de dizer, materiais Bonelli você não erra. Gás Negro de Warren Ellis, uma publicação que eu já li, vai ter resenha ainda essa semana, compila uma minissérie que vai tratar da temática zumbi, mas por alguns aspectos diferentes, até na própria narrativa, na história envolvendo os protagonistas. Quando você cria uma certa expectativa, ela é quebrada pelo Warren Ellis. É uma publicação bem bacana, já indico para vocês, é um material que quem gosta da temática de zumbis vai curtir essa publicação. Só que olha só, ela saiu pela Mitos Books, né? Não tem aquele Prime Edition, Gold Edition, né? Que seria alguns selos da Mitos. De qualquer forma, galera, é uma publicação bacana que vai ter resenha essa semana agora aqui no canal Central HQs. Hellboy e o BPDP 1954. Essa sim é a publicação do selo Prime Edition. Um excelente acabamento gráfico. Adorei a escolha de capa dessa publicação. É o spin-off, né, da série principal Hellboy, que envolve aquele grupo de investigação paranormal que auxilia o Hellboy em determinadas tramas. Inclusive, muitas vezes o Hellboy é colocado até no segundo plano e algum membro desse grupo paranormal é focado na história. Eu considero o trabalho que a editora Mitos vem fazendo com relação às publicações do Hellboy de excelência. Eu sei que tem a questão do preço, tal. Galera, realmente tá foda comprar quadrinho aqui no Brasil. Mas em termos de publicação, a editora Mitos, ela vem fazendo um trabalho muito bacana, periódico, com os materiais do Hellboy. Tá lançando Hellboy, o Ônibus, né, o volume 1, lançou na verdade e já está em pré-venda o volume 2 lá no site da Mitos, deve entrar na Amazon já em breve o volume 2 do Ônibus, que vai contar em ordem cronológica as histórias do Hellboy. Então galera, fica a dica para vocês, e todas as histórias do Hellboy são muito boas, inclusive essas histórias aqui que são spin-offs são muito boas, então fica a dica para vocês. Ah, e óbvio, vai ter resenha dessa publicação aqui no canal. Heavy Metal segunda temporada, volume 2. Publicação que tem essa belíssima capa com o Slain, né? Olha só, personagem aí do Pat Mills. Traz também histórias do Mundo dos Labirintos, Outlier, Ratos do Turvo. Eu já resenhei o volume 1 dessa publicação da segunda temporada da série Heavy Metal. Traz histórias da editora britânica 2000 AD. Então é algo diferente de histórias de super-heróis. Eu acredito que essa publicação tem um bom custo-benefício. São 100 páginas nesse formato europeu, né? Páginas coloridas ao preço de R$ 24,90. Tem a venda na Amazon, então você consegue comprar com desconto. Eu acho que vale a pena você conhecer essa publicação. Para finalizar, o espetacular Crônicas de Excalibur, volume 1. Meus amigos, que álbum fera! Ó, sem dúvida vai entrar na lista de melhores quadrinhos desse ano de 2019. É uma publicação que compila
2 volumes lançados lá fora, nessa primeira edição, e depois o volume 2, que vai concluir as crônicas de Excalibur, vai ter uma compilação de 3 volumes europeus nessa segunda edição da editora Mitos. É do mesmo autor de Elfos. Galera, que série foda, belíssimamente desenhada. Vai ter resenha muito provavelmente nessa terça-feira. Vou falar um pouquinho sobre os detalhes dessa publicação, mas ó, me ganhou, porque eu achei realmente um trabalho espetacular. Então já fica a dica para vocês, porque esse material aqui, ele é diferenciado, é uma história de fantasia muito foda, que vai narrar exatamente a história da Excalibur, né? Ali com o Rei Arthur, Morgana Le Fay, Merle, entre outros personagens. Galera, fica a dica, porque realmente é foda essa publicação. Agora vamos às breves resenhas, e eu vou começar por esse material que é muito bom, do Dylan Dog. É uma publicação da editora Mitos. Como eu disse, esse vídeo vai ter muita editora Mitos, que é o volume 8, A Batida do Tempo. Primeiro eu quero dizer que muita gente tem me perguntado se as publicações do Dylan Dog, né, que tem volume 1, volume 2, nova série, se dá para acompanhar ou tem que ler os volumes anteriores. Galera, as histórias do Dylan Dog, pelo menos até agora, das que eu li, elas são histórias fechadas. Então, e ainda que tenha aqui volume 8, se você lê esse volume 8 e depois lê o volume 1, não faz diferença nenhuma, são histórias todas fechadinhas. Então você pode até mesmo selecionar as histórias que você gostaria de ter na sua coleção. E essa obra, galera, eu achei muito foda, muito criativa, entrou para minhas histórias preferidas do Dylan Dog, porque vai envolver Neverland, a Terra do Nunca, Peter Pan e Fada Sininho e sua turma. Simplesmente o Dylan Dog se depara com uma pessoa que está procurando ele desesperada, dizendo que aquelas crianças lá da Terra do Nunca estão sendo mortas. Eu não posso entrar muito em detalhes, mas é algo meio bizarro, fantástico. E quando as revelações sobre quem está matando essas crianças e por que está matando, galera, é muito bem escrito, dá até um certo choque no leitor, tem uma temática consideravelmente pesada, e eu adorei essa publicação, arte muito boa. É uma publicação que conta com 100 páginas, tem o preço de R$ 26,90. É um material em preto e branco, mas está à venda na Amazon, então você eventualmente consegue pegar com bom desconto essa publicação aqui, entre outras do Dylan Dog, como aquele Prelúdio para Morrer, que, nossa, é também uma graphic novel do Dylan Dog, que é sensacional, a arte do Conrado Roy. Nossa, é muito foda. Eu sei que eu tô pagando pau, porque realmente me empolguei com essa publicação aqui, eu fiquei maravilhado com a história que é contada aqui. Então fica a dica desse material do Dylan Dog. O próximo material é Grandes Enigmas, Martin Mystery. Esse aqui é o volume 8, Fúria Homicida. Publicação também da editora Mitos. E ao contrário do Dylan Dog, onde cada volume traz uma história fechada, muitas vezes em Martin Mystery nós temos 2 volumes para completar uma história, seria um arco mais longo. Eventualmente ocorre de ter um volume com uma história fechada, mas eu já li outras publicações do Martin Mystery que você tem que ler, por exemplo, o volume 5 e o volume 6, aí você tem o início e o final no volume 6. Aqui nós vamos ter uma continuação dessa história no volume 9. Basicamente, nós somos apresentados lá numa história do passado, 1500 e alguma coisinha, com o povo asteca sendo morto, matando, enfim, tá tendo ali uma guerra. Depois a história é retomada no presente, onde mostra um neurocientista, um cara muito inteligente, muito dedicado, que trabalha para uma mega corporação que está fazendo trabalhos experimentais. E ele está muito dedicado ali no computador, né, estudando, e a esposa, né, você tem que sair daí, você não me dá atenção e tal, até que de repente o cara surta e mata a esposa. Aí que nós vamos ter uma grande investigação envolvendo esse crime e outros que ocorrem, com a participação do Martin Mystery, que vai entrando cada vez mais a fundo nessa história, que claramente está relacionada
a esse passado aí envolvendo o povo asteca. Uma história bem bacana, empolgante, deixou aquele clima de suspense, de expectativa para o que vai rolar na próxima edição. Assim como Dylan Dog, esse material ele tem 100 páginas, material em preto e branco, preço de R$ 26,90 e também você consegue achar com desconto no link que eu vou deixar aí na descrição no site da Amazon. Galera, publicações Bonelli, e aí mais uma vez falando, realmente é um material que você não vai se arrepender no sentido, putz, cara, que história merda. São histórias sempre acima da média. É difícil vir aqui falar pra vocês, olha, essa história é uma porcaria. Eu até falei, aliás, na primeira publicação que eu li de Martin Mystery, eu falei, olha, esse material aqui, ele tá abaixo do que eu tô acostumado em termos de quadrinhos Bonelli, né? Só que daí a conclusão, porra, deu um upgrade e tal, e voltou para aquela média. Então realmente são publicações interessantes. Quem quer fugir um pouco de histórias de super-heróis, vale a pena conhecer essas publicações. E se eu fosse indicar aqui, é Tex, Mágico Vento e Dylan Dog. Pelo menos do que eu estou lendo é o que mais me chama atenção. Tex Willer, As Aventuras de Tex quando jovem. Publicação também da editora Mitos. Esse aqui é o volume 6, Coioteiros. Material que tem aí por volta de 80 páginas. Preto e branco, preço de R$ 14,90. Dá para você também achar com desconto no site da Amazon. E aqui nós temos uma publicação que está seguindo uma linha cronológica. Então você precisa ter lido o volume 1, o volume 2, o volume 3, apesar de que nesse volume 6 nós temos ali quase que um início de arco de histórias, vamos assim dizer, ainda que tenha as consequências do que ocorreu anteriormente. Eu gosto bastante dessas introduções que são feitas em cada um dos volumes, tanto dessa publicação do Tex como de outros materiais Bonelli, porque eles são muito esclarecedores. Sabe quando você lê e se sente mais culto? É verdade. Aqui ele fala um pouquinho sobre os comancheiros, os coioteiros. Comancheiro, por exemplo, seriam aqueles mexicanos que faziam negociações com os índios. E para o pessoal branco, né? Porque ali você tem toda uma pegada bem preconceituosa, até racista. Era um absurdo você fazer negociações com os índios, mas a galera queria lucrar. Obviamente existiam aqueles comancheiros que eram meio que contrabandistas, ali, traficantes e tal, que faziam essa pegada mais ilegal. Porém, a maioria dos comancheiros, eles não eram criminosos e nem nada do tipo. Porém, na hora de você querer retratar isso no cinema, nas histórias e quadrinhos, obviamente você vai pegar os piores, né, que seriam aqueles comancheiros que são realmente criminosos. Então ele vai fazendo a distinção, explicando um pouquinho sobre isso, sobre os coioteiros, e é realmente muito interessante. Bom, e nesse volume nós temos as consequências, né, do que rolou no volume 6, aquele bando de criminosos, aquela quadrilha, acabou sequestrando a amiga índia do Tex Willer e também outras pessoas. Então ele acaba tendo que unir forças com o homem branco, né, que tiveram ali suas esposas, familiares sequestrados também. Só que isso acaba criando um atrito muito grande, porque o Tex está acompanhado de dois comancheiros, né, que, como eu já disse, são vistos com muito maus olhos. Então vai criar toda essa tensão, e a história, pelo menos nesse primeiro volume aqui, vai focar muito nesse aspecto, né, do Tex Willer tentando proteger esses comancheiros e eles se provando, na verdade, que não são traidores, que não são pessoas asquerosas, ainda que se vistam, né, de forma ali um pouco diferente, mais maltrapilhos e tal. É uma publicação muito bacana, a arte disso aqui é sensacional. Os detalhes, nossa, cenas de ação, é tudo muito foda nesse quadrinho aqui de faroeste. Então fica a dica dessa publicação que é muito boa. Agora vamos de Marvel Comics com Venom, edição número 7 e edição número 8. Publicação que é escrita pelo Donny Cates e que vai sair dentro da mensal Venom, que está saindo pela editora Panini Comics. Aqui nós temos praticamente um novo início de arco de histórias, fechando aquele confronto entre o Venom e o Deus dos Simbiontes. E nós somos apresentados ao criador. Quem que seria ele? O Reed Richards do Universo Ultimate, que, como eu já disse em outros vídeos,
é um puta de um vilão com um potencial desperdiçado. Eu acho que ele poderia ser utilizado de forma muito mais incisiva dentro do universo Marvel, e é um cara para criar uma grande saga com ele sendo um grande vilão. Você imagine alguém com a mente do Reed Richards, que é uma das mentes mais brilhantes do universo Marvel, só que atuando pro mal. Quer dizer, o cara é complicado ali, seria realmente algo muito foda para os heróis enfrentarem. De qualquer forma, ele sequestra o Ed Brock, que sofreu as consequências daquele confronto com o deus dos simbiontes. Então ele tem ali uma espécie de amostra de simbionte, ele está bem enfraquecido. E o criador, ele está tentando descobrir algo relacionado exatamente ao deus dos simbiontes. Então ele está ali meio que torturando o Ed Brock e tal. Só que você não sabe quais são as reais motivações do criador, se ele está agindo sozinho, se ele está articulado a alguma outra grande corporação. E a história vai se seguir com o Ed Brock descobrindo que o Flash Thompson morreu, né? E que existe uma amostra também do simbionte, que era o próprio simbionte que o Ed Brock usava, mas passou para o Flash Thompson, que tem ali um vínculo com o DNA do Flash. E ele coloca aquilo e fica com aquele design todo que o Flash Thompson costumava usar, mas é uma pequena amostra. Então ela vai focar basicamente essa edição número 7 e a edição número 8 nisso daí. É uma história bacana, acima da média, realmente é um trabalho interessante que o Donny Cates vem fazendo à frente do Venom, mas não crie toda aquela expectativa que, nossa, é a melhor série de todos os tempos, comparável ao Watchmen, ainda que isso seja feito até de forma um pouco irônica e brincalhona, mas é uma publicação que vale sem dúvida a pena você acompanhar. Nesse formato de mensal, eu preferia que realmente saísse encadernado, como estava saindo a fase anterior do Venom, mas já que a Panini optou, né, eu prefiro particularmente ler através aí dos meios digitais, né? Eu não vou comprar esse quadrinho mensal porque eu considero particularmente um tanto caro. Inclusive eu já resenhei o volume 1 de Venom, né? Aqui aborda a edição 1, a edição 6, dei ali o meu parecer com relação a essa obra, o que eu penso dela, qual é a qualidade, até entrei em alguns meandros, alguns detalhes ali com relação ao retcon da criação do Venom, mas de qualquer forma, ainda que tenha os seus erros, é uma série realmente empolgante e que eu acho que vale a pena você conhecer. Agora, DC Comics, falando de Batman edição número 53 e Batman edição número 54, publicações que eu acho que vão sair na edição número 28, mensal da editora Panini Comics. Publicação que é escrita por Tom King e a edição número 53 é desenhada pelo Lee Weeks, e que arte fenomenal, o cara desenha muito, os enquadramentos, as expressões, tudo do cara é foda. Eu sou muito fã do Lee Weeks, que esteve na Comic Con Experience, e depois nós temos a edição 54, onde muda o desenhista. Vamos falar aqui da edição 53, que é muito bacana, muito bem escrita pelo Tom King. Eu vou dar uma resumida, mas basicamente trata-se de um corpo de jurados que está ali reunido para julgar se o Sr. Frio ele cometeu determinados homicídios. Bruce Wayne é um dos jurados, e essa história ela é muito foda porque o Tom King ele tenta mostrar qual é a percepção do cidadão comum em relação ao Batman. Por exemplo, o fato do Batman ajudar Gotham City, né, salvar a cidade, e isso aconteceu infinitas vezes. Você tem que as pessoas veem o Batman como acima do bem e do mal, como se fosse praticamente uma divindade que não erra. Então, se ele prendeu o Sr. Frio e fala que o Sr. Frio foi quem cometeu aqueles homicídios, é como se isso fosse uma verdade absoluta, totalmente inquestionável. Então eles vão acusar o Sr. Frio independente das provas apresentadas. O Batman falou, então é verdade. E o Bruce Wayne ele tenta mostrar para essas pessoas que não é bem assim, que o Batman ele é humano e passível de falhas, ainda mais vindo de consequências pessoais que abalaram ele emocionalmente. Ele até menciona que o Sr. Frio fala, olha, o Batman estava diferente quando ele me capturou. Isso tudo consequência daquele não casamento envolvendo a mulher gato. Então, galera, é uma história que o Tom King ele consegue explorar isso de forma muito inteligente, com diálogos bem elaborados, e realmente é uma história empolgante, uma das grandes histórias, ou melhor, um dos grandes arcos de histórias que o Tom King criou nesse run do Batman.
Esse daí sim é um arco de respeito muito bacana, então fica a dica dessa edição aí, acho que é a 51, 52 e 53, que vai trazer esse arco de histórias. Aí nós chegamos na edição 54, que também é uma história fechada e muito boa, mostra ali o relacionamento do Batman com o Dick Grayson e como as coisas que o próprio Batman faz influenciam no Dick Grayson e assim por diante, né? Até uma troca ali de experiências, mostrando algumas birras do Dick quando criança, enfrentando aqueles vilões pé de chinelo, não polichinelo, os pé de chinelo, né? Então mostra uma relação muito interessante, alguns paralelos com flashbacks que o Tom King faz nessa história, mostrando aí dessa afinidade e experiências que acabam sendo trocadas ali pelo Bruce Wayne ou Batman e Asa Noturna, enfim. É uma publicação realmente muito bacana. O Tom King, depois daquele não casamento, voltou ali com um arco de histórias muito bacanas, histórias muito bem contadas. Então, até quando você vê essa publicação tendo concorrido ao prêmio Eisner, você começa a entender porque realmente, ainda que o Tom King ele cometa os seus deslizes, tem algumas incoerências, descaracterizações, no final das contas, ele consegue ser sim um cara acima da média no título do Batman. Em outras publicações, o cara realmente é fenomenal. Agora nós vamos de Action Comics, edições número 1001 e edição número 1002, que são escritas por Brian Michael Bendis, que assumiu tanto a publicação Action Comics como também a edição de Superman. Ambas saem na mensal Superman da editora Panini Comics, né? Tem uma história de Superman, outra história de Action Comics. Eu acredito que essas duas que eu vou comentar com vocês, a 1001 e a 1002, já tenham saído dentro da mensal, acho que foi na edição 4 ou 5 da Panini Comics. De qualquer forma, em Action Comics, que não vai ter um crossover direto com a edição de Superman, pelo menos no que eu li até agora, o foco em Action Comics é relacionado àqueles misteriosos incêndios que estavam ocorrendo em Metrópolis, inclusive com a acusação de que o Superman estaria fazendo isso. Tem uma nova repórter lá no Planeta Diário que é uma pessoa um pouco estranha, novata, e que claramente está tentando acusar o Superman de ser um incendiário ou tentar denegrir a imagem dele. O Superman ele tem que lidar com as consequências também da Lois Lane e do filho que acabaram viajando com o avô, bem como com uma nova vilã, a Nuvem Vermelha, que está ligada ali àquele grupo que está causando os incêndios em Metrópolis e também está de olho ali no Superman. São histórias legaisinhas, não comprometem assim a mitologia do Superman, como muita gente estava reclamando, ainda que eu fique com o pé muito atrás do que já rolou anteriormente com relação àquela decisão da Lois e do Jonathan viajarem com o Jor-El pelo espaço, para aprendizado e tal. Tinha aquilo muito forçado, um Jor-El totalmente diferente do que a gente estava acostumado, um cara que não tinha uma relação de afinidade com o próprio Superman. Então, esse é o único aspecto, pelo menos desse início da edição de Action Comics, que me deixa ali um pouquinho com ressalvas, vamos dizer assim. Mas de qualquer forma, é uma edição bem qualquer coisa, uma história bem mais ou menos. Os artistas também não tem o calibre, por exemplo, do Ivan Reis, que está na publicação de Superman, ao lado também do Brian Michael Bendis, mas é uma edição ali que conta uma historinha, feijão com arroz, uma coisa qualquer coisa, na verdade. Bom, então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!